E se a doença, acima de tudo, fosse uma grande oportunidade de fazer você olhar para dentro e entender que alguma coisa maior já estava em desequilíbrio? E se a doença, acima de qualquer coisa, for uma oportunidade para você olhar para o foco que precisa de cura? Eu acho que a doença, nesse ponto de vista, não deixa de ser uma oportunidade de evolução, né, amiga? A doença está querendo apontar alguma coisa, você não acha? Seria tipo um sinal de alerta, né? Uma grande seta dizendo: opa, olha aqui, tem alguma coisa errada aqui. É, eu E acho que faz total sentido, sim. e lembrando que somos espíritos, né, reencarnados, às vezes essa doença é uma lei do retorno, uma lei da atração dessa materialização dessa reencarnação. Nem todas as doenças são kármicas, mas algumas vezes já são sinais de algo que venha se acumulando não só dessa reencarnação, no caso de doenças não kármicas, mas de doenças também kármicas vindas de vidas passadas, que nem sempre são tipo, você me matou na vida passada, agora nessa, ha. Às vezes são coisas muito mais simples. Se você é um espírito que acumula mágoa em várias reencarnações, imagina o tamanho da nuvem que não tem no seu peito, porque você reencarna num novo corpo físico, mas o perispírito continua ali, né? É como se fosse um curto-circuito, né? Quando acontece um curto-circuito na sua rede elétrica, você não culpa você por estar usando o aparelho errado. Você vai procurar saber onde está errado a parte elétrica da sua casa. Então, curto-circuito seria a doença, é um sinal de que tem algo errado dentro de toda a energia elétrica da sua casa. Então, você vai abrir parede, você vai procurar saber aonde foi que deu errado ali. Então, a Sim. doença seria tipo curto-circuito, o sinal para você saber o que mais está errado. E a maioria de nós, graças a Deus, a gente não nasce com uma doença. No caso de pessoas que nascem com doenças, aí a gente já fala, né, de crianças que já vêm realmente com aquilo já kármico, já enraizadinho para trabalhar desde pequenininho. Mas a maioria de nós não nasce com essas doenças, mas vamos falar de genética, amiga, vamos falar de tendência familiar. Tem pessoas que desenvolvem, todo mundo eu já conheci uma família assim, que todo mundo tinha diabetes. Eram 3 filhos, 2 tinham, mas um não tinha. Isso pode significar que aquela pessoa não desenvolveu um karma com aquilo, ou não desenvolveu um comportamento emocional que os outros 2 irmãos tinham, que não atraiu aquela doença. Então, quando você reencarna numa família que tem tendências, minha família, por exemplo, tem muita tendência a problema no coração. Eu, graças a Deus, não tenho. Porém, eu herdei, porque dizem que não herda de mãe para filho, mas eu tenho certeza que herda. Eu herdei o problema na tireoide que a minha mãe tem. Então, e eu sei ao longo da vida que eu tenho situações kármicas com comunicação. E ao longo da minha vida, várias vezes a comunicação foi uma trava. Por exemplo, me envolvi pelo João. Putz, não podia falar para o João que gostava do João, porque se falasse para o João se eu gostasse, que eu gosto dele, João morre, desmaia, se joga da ponte. Então, assim, aí ao longo da vida eu fui aprendendo justamente a me comunicar. Então, várias vezes eu fui confrontada com isso de comunicação. Então eu aprendi a confrontar, falar para o João que gosto do João mesmo desse jogando da ponte, vou fazer o quê? Né? Aprendi a me colocar na minha família, mesmo muitas vezes eu me colocando, isso criando um confronto. Não à toa fiz faculdade de comunicação social, não à toa ganhei muitas vezes, em algum momento o Instagram foi importante na minha vida, porque eu ganhei muito cliente através de uma rede social de comunicação. Tenho um bom ouvido para tom de voz das pessoas. Com certeza, a minha melhor comunicação é a falada. Então, assim, o que eu quero dizer é que nada é por acaso. Eu já tinha toda uma sensibilidade no laríngeo, no chakra laríngeo, que me fez ter uma hipersensibilidade e talvez uma tendência. Talvez eu não fosse desenvolver, mas já tinha uma sensibilidade para criar o problema na tireoide e não no coração. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, meus amores, se auto-percebam. Essas tendências genéticas que vocês têm familiar, isso já pode ser um sistema de comportamento familiar.
Se várias pessoas da sua família têm problema na tireoide, pode significar que são pessoas reprimidas com dificuldade de comunicação. Podem ter sido muito reprimidas na infância, podem ser mulheres que foram reprimidas. Isso pode ser um comportamento familiar de vocês. Uhum. E as outras doenças é a mesma coisa. Então, preste atenção das tendências genéticas que vocês têm da família para tentar escapar de possíveis, tem coisas que a gente não tem como escapar, mas tentar escapar de possível desenvolvimento dessas doenças, porque isso pode ser algo comportamental da família ou simplesmente kármico, mas podendo evitar, a gente tenta evitar. Eu acho que isso é sobre doenças familiares, né, amiga? Que às vezes é através de comportamental. Uhum. Outra coisa que eu acho importante colocar é as doenças que são kármicas, mesmo elas então são oportunidade de limpar. As oportunidades de comportamento é oportunidade de cura de comportamento. As oportunidades kármicas é oportunidade de limpar karma e mudar um comportamento mais profundo do espírito. Que então não é só dessa reencarnação de Caroline, reencarnação de Caroline, Jéssica, Maria, várias outras reencarnações que eu tinha, tanto é a questão kármica que eu te falei. Uhum. Então aí já desenvolveu a doença, porque é algo mais enraizado. Você pode desenvolver uma doença ao longo dessa reencarnação só sobre essa reencarnação, mas tem que ser algo muito muito enraizado nessa vida para dar tempo de você desenvolver uma doença. Então, por isso que eu estou te falando, dá para tentar evitar. E então não é só tomar um remédio, é sobre vigiar também os seus comportamentos e as suas emoções. Eu entendo que faz parte do meu tratamento para tireoide não só tomar o remédio, mas peitar e aprender a me comunicar, sim. Porque foi isso que adoeceu o meu perispírito. Pode falar, amiga. Eu acho interessante, porque, por exemplo, existem algumas doenças que são de parte mais psicológica, né? Então, você tem ansiedade, depressão e coisas do gênero. E isso também pode ser herdado, como pode ser desenvolvido. E eu acho que não existe nada mais, assim, óbvio para mim em questão de você poder manifestar a doença e, ao mesmo tempo, tirar ela do seu cotidiano do que as doenças psicológicas. Sim. Porque são doenças que E você... depois acabam virando físicas, né? Exatamente. E são doenças que você desenvolve conforme a forma que você se trata, a forma que o mundo te trata e os seus pensamentos em si. Então, uma depressão, ela vem de, logicamente, várias situações traumáticas que você enraizou, não conseguiu lidar, não conseguiu conversar, não conseguiu exteriorizar, e aquilo vai te comendo de dentro para fora. A mesma coisa é uma ansiedade. Óbvio, você herda ela da família. Eu herdei a minha da família. É de comportamento. Você vai, a criança ela aprende a falar, ela aprende a sorrir, ela aprende a andar, tudo observando o adulto. E isso inclui crenças. A gente aprende a criar crenças em cima do que a gente observa dos adultos, né? Lógico. Então, se seu adulto é um adulto ansioso, você vai ser uma criança ansiosa que vai se tornar um adulto ansioso. Ou no mínimo tem fortes tendências a isso, né? Então, para mim, a materialização perfeita do que você pode manifestar geneticamente e não geneticamente está aí nas doenças psicológicas. Você repete comportamento de pai. Aproveitando o gancho, já que faz parte do tratamento, como eu disse, também essa autoobservação, não só medicação, ansiedade geralmente está ligada à insegurança, então você precisa ter controle do amanhã para ter certeza que as coisas vão sair como você quer. Então, isso é sinal de insegurança. Se você confiasse tanto assim no teu taco, você não ia precisar ter tanto controle das coisas, porque afinal de contas você dá um jeito. Uhum. Se der ruim, você dá um jeito. Então, é sinal de baixa autoestima, medo de perda. Depressão eu já tive, e é real isso que eu vou falar. Dizem que depressão é uma doença também muito ligada ao espiritual, que é quando o espírito ele não quer mais ficar naquele corpo. Acho que todo mundo que teve depressão sabe que é isso, né? Tipo assim, o espírito resolveu deixar a casca ali e foi embora, foi passear. Não quero mais brincar disso aqui, deixa eu ir embora. Acaba se tornando um corpo meio sem vida, né? Então, é você aceitar a realidade como ela é e aprender de pouquinho em pouquinho, de passinho em passinho,
aprender a ser feliz com as coisinhas que você tem hoje. Pode ser um chazinho gostosinho que você está tomando agora, mas vivencia aquela alegriazinha ali nos 2 minutinhos do chá. E a lei da atração, de pequena alegriazinha, você vai atraindo outra pequena alegriazinha e você vai tendo mais luz na sua vida e o seu espírito vai pensando, até que a vida tá mais ou menos, né? Vou voltar para aquele corpo. Aí meio que... E volta. meio que você volta a ter alegria na vida, né? Assim, eu falo que... E aí é o que você estava falando, né? Aquela coisa, uma materialização perfeita do que você pode ou não manifestar na sua vida. Então, é muito óbvio para mim. Acho que as doenças psicológicas, para mim, é de fato mostrando que você pode atrair, através do pensamento, as coisas para sua vida, tanto boas quanto ruins. Então, por que não uma doença física não ser a mesma coisa do que a doença psicológica? Você atrair aquilo. Falando de câncer, falam que está muito ligada à mágoa, ressentimento, coisas que a gente não consegue soltar e perdoar. E doenças ligadas ao peito, principalmente mulher, que o peito tem tanto essa coisa do leite, né? O peito para a mulher está muito ligado ao feminino. Câncer ou doença, tanto no órgão feminino quanto masculino, isso tudo fala de feminino, masculino machucado, afrontado, violentado de alguma forma, mesmo psicologicamente. Que mais, amiga? Que doenças? Observem, amores, pequenas coisas. A gente estava conversando antes de começar, né, amiga? Que eu assisti um pedaço, ainda não assisti tudo, do documentário da Isabela Nardoni, e eles mostraram ali o apartamento dos adultos, né, que jogaram a criança, enfim. O apartamento estava todo bagunçado, e não é que alguém tenha mexido, pelo que os policiais falaram, era bagunça das pessoas mesmo ali convivendo no dia a dia. E era uma bagunça, parecia adolescente que mora sozinho, sabe? A mesma coisa a Marilyn, no sentido do quarto da Marilyn, a polícia dizia que não tinha um quadro na parede direito, assim, que ela aparecia o tempo todo que estava de passagem nos lugares. Ela não se identificava nos lugares, ela não criava uma identidade nos lugares. Isso tudo são sinais de um psicológico já em desequilíbrio. E, meus amores, é assim mesmo. Se vocês já estão se sentindo meio para baixo, sabe, não arruma a cama, parece besteira, mas não é. Nem quer abrir a janela, se força, se dá uns tapas na cara e se obriga assim a abrir a janela, a ver o sol, a arrumar a cama, tomar um banho, porque são dessas pequenas coisas em pequenas coisas que a sombra vai crescendo, crescendo. E é verdade, né, amiga? Aquilo de arrumar o armário para arrumar a mente, né? De fazer uma faxina na casa para ver se né, organiza a cabeça. Eu estava vendo esses dias atrás num documentário que chama Minimalistas. E aí... já ouvi falar, ainda não assisti. Esse documentário é maravilhoso. Assim, eu acho que, tipo, nem que você... É um estilo de vida, mas se você não quiser seguir ele 100%, pelo menos os ensinamentos que eles falam dentro do documentário é maravilhoso. Que eles mostram como a sociedade força a nós, seres humanos, a ser consumista, porque o comércio precisa sustentar, né? Então, você acaba querendo coisas que você não precisa, e aí você vai acumulando essas coisas, porque essas coisas são momentâneas, então aquilo pode te deixar feliz por uma semana ou um mês, e depois você vai largar de lado e deixar ele no canto, mas como aquilo te deu uma satisfação. Aí você fica viciado em conquistas superficiais, é isso que o capitalismo estimula. Exatamente. O pior é que você acaba se tornando muito apegado àquilo. Então, o que acontece? Às vezes você não vê mais sentido em usar aquilo, mas você não vai jogar fora nem dar para os outros, porque aquilo te remete àquela satisfação que você teve durante aquele período que você comprou aquilo. Então, você fica com medo de dar, de vender, de passar para o outro. Crença de perda, crença de falta, né? Exatamente. Você fica com aquilo acumulado dentro de casa. E aí eu estava assistindo o documentário e foi, assim, maravilhoso. Eu acabei o documentário, eu literalmente joguei 50% do meu guarda-roupa para fora, doei, mandei para instituição de caridade, etc. Por quê? Porque eu me vi numa situação onde eu só uso tais tipos de roupa.
E aí eu tinha 50% a mais, que ficava ali parado, porque, quando eu era adolescente, em tal lugar, assim, assim, e ficava aquela coisa, sabe, da nostalgia, ai, meu Deus, vou dar isso para os outros, tá tão bom. Ou quando eu emagrecer, eu vou usar. Quando eu... É umas ideias meio doidas, cara, tipo... existem roupas que você guarda, que, tipo, quando eu era adolescente eu usava isso aqui. Mas tá, você não vai usar mais, não faz parte mais da sua identidade, você já não é mais assim. Entrega para alguém que tá com essa identidade agora e que vai fazer o uso daquilo. Mas é porque eu usei esse vestido numa ocasião muito especial da minha vida, quando eu beijei aquele menino. Cara, tá, mas fica só com a memória, não precisa ficar com o vestido no guarda-roupa, sabe? Ou não precisa, sei lá, ficar com o bichinho de pelúcia de coração que ganhou do primeiro namorado. Não precisa, sabe? Você pode ficar com a recordação, não precisa ficar com aquilo ali, porque eu sempre, isso já é meu, né? Desde sempre, a virginiana aqui, chato com higiene. Eu sempre achei que coisa demais no lugar acumula energia pesada. Então, quando eu vejo que algo está muito denso, assim, cheio de coisa, completamente bagunçado, desorganizado, eu quero limpar, porque aquilo ali para mim é como se tivesse algo denso ali, sabe? Tipo, uma grande sombra olhando para mim, falando assim: olha eu aqui, ó. Sabe? Eu quero limpar, eu quero deixar organizado, eu quero deixar aberto, sabe? Limpo, sem ter, sabe? Ter o espaço para andar, para conversar, para falar, para poder, sabe? Um espaço aberto é necessário. Mente, a mente ela tem que ser limpa diariamente. Você não pode ficar acumulando, que é também outra coisa que acaba dando muita doença. Você ir para trabalho, acumular os problemas do trabalho, não descarregar esses problemas lá, trazer esses problemas para casa, descarregar em casa ou ficar acumulando junto com os problemas de casa, e depois você tem aí um monte de doença que você não sabe de onde está vindo. Isso é acumulação de problema que você não sabe descarregar e nem não limpar. sabe delegar também, né? Uhum. Então, assim, eu acho que esse documentário é um documentário um pouco mais, assim, prático, sabe? Te ensinando a se livrar das coisas que você não precisa mais, que vai te ajudar não só financeiramente, mas também mentalmente a se organizar. Mas eu acho que para nós que trabalhamos com lei da atração e tudo mais, a gente consegue pegar muitos insights nesse documentário, sabe? Sobre para que eu estou fazendo certas coisas, para que eu estou comprando certas coisas, o que me move para poder fazer isso. Por Sim, que o consumismo, é isso que eu estava falando, né? Que a gente no consumismo fica viciado em conquistas rápidas, porque aquilo você compra, então você consumiu aquilo. E a gente às vezes acaba levando isso para a vida prática. São relacionamentos cada vez mais rasos, são pessoas viciadas em flerte, em conquista. É a mesma coisa que comprar um carro novo, que comprar uma roupa nova. É o mesmo mecanismo. Eu escutei um dia desse uma senhora falar um negócio que ficou muito na minha cabeça e que tem muito a ver também com certas crenças que o mundo moderno botou na nossa cabeça. Uma senhora de idade, ela chegou, ela estava conversando com uma outra senhorinha e ela falou assim: no nosso tempo as pessoas compravam ouro e aí você ficava com aquele anel de ouro por muitos anos ou com aquele brinco de ouro que você herdava da sua avó e tudo mais. Hoje em dia, esse pessoal só quer bijuteria porque fica fora de moda certos brincos ou certos anéis. Elas estavam falando sobre isso, não tinha nada a ver com nada muito pesado sobre o assunto. Mas eu parei para prestar atenção e faz total sentido, sabe? Tipo, antigamente as vozinhas compravam ouro, as bisavós e etc. compravam ouro, faziam um brinco e aquele brinco era herdado de mãe para filho, para neto, para bisneto. Por quê? Porque é uma coisa duradoura, é aquilo que você está levando. E numa hora de aperto, sei lá, aquilo ali pode ajudar uma neta, aquilo ali, né, tem
tem uma função, né? Assim, Aquilo não é uma coisa somente para adornar você e ficar para bonita. satisfazer um prazer momentâneo, né? Exatamente, tem todo um contexto ali. Além daquilo te adornar e te deixar bonito, ao mesmo tempo é algo que pode te ajudar, principalmente mulheres naquela época que não herdavam nada e ainda tinha que sobreviver por conta de marido. Aquele brinco de ouro, se ela resolvesse, sei lá, fugir de casa, poderia pagar uma passagem, sabe? Então aquilo não é só uma vaidade de um momento. Era algo duradouro, era algo que elas passavam para outras pessoas, eram como se fosse um ensinamento, e ao mesmo tempo era algo que você iria usar aquilo com muita vontade, você não iria querer comprar outro, porque aquilo ali já estava te satisfazendo para o resto da vida. O que acabou com a questão do consumismo, né, em excesso. O que acontece? Você compra um brinco hoje, amanhã ele já está fora de moda. Então você precisa comprar um novo. E aí você não vai comprar um brinco de ouro para amanhã estar fora de moda, porque é muito caro. Então você vai comprar o de bijuteria, porque ele é mais barato. Só que aí, ao mesmo tempo que você usa ele e amanhã ele está fora de moda, você não vai repassar ele para outra pessoa, porque está fora de moda, ninguém quer. Então você vai acumular aquilo no canto e vai comprar um novo. E aí aquele novo fica fora de moda, você acumula ele junto com o outro. E assim sucessivamente. Então você vai criando aquele sabe, aquela junção de todos os brincos, tudo junto, que não vai te levar a nada, que só vai tirar de você. E quando você vê que ela não presta para nada, não vale para nada, foi só um prazer momentâneo e que não, você não vai. E aí foi o que eu te falei, repara como isso está em tudo, nos relacionamentos amorosos, nas amizades, em tudo. Até no dia a dia, né? Você mesmo, no seu dia a dia, no que você Aí vive. vamos voltar na doença, isso traz cada vez mais insegurança para as pessoas. Por isso que as pessoas também hoje em dia estão cada vez mais ansiosas e inseguras e compulsivas e etc, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Aquela coisa do meu pai antigamente trabalhava num emprego só, tinha dinheiro para comprar uma casa. Lógico, porque seu pai não gastava com milhões de coisas, porque não tinha milhões de coisas para gastar. Ele não vivia um prazer momentâneo. Então, automaticamente, ele comprava, vamos supor, uma jaqueta, que ele iria usar aquela jaqueta dos 30 aos 60 anos. Hoje em dia a gente não tem mais isso. E aí, assim, nem é questão de tipo, a gente não quer comprar algo que dure. É porque a gente não se faz mais coisas que duram. Você não Sim. encontra mais coisas que duram. Porque as pessoas querem que você continue gastando. E automaticamente você faz isso no seu dia a dia também. Você vive uma vida onde você está sempre gastando, você nunca E está. aí isso cada vez mais é estimulado o egoísmo, o egocentrismo, as pessoas se sentem cada vez mais sozinhas, é tudo muito mais superficial e aí entra as doenças cada vez mais aprofundadas, né? A gente não está tocando nesse assunto à toa. A gente está tentando trazer assuntos que vocês entendam que a doença ela vai acontecendo, minando a gente um pouquinho cada dia. Até que aí junta aquelas tendências genéticas ou karmáticas e aí, aquela doença que você já tinha uma certa propensão para acontecer por uma questão de karma, ou de comportamento, ou de emoção, ela pluf, se manifesta, não é do nada. E aí, vou voltar ao que eu falei no início do nosso podcast. Não é só, por favor, pelo amor de Deus, Nossa Senhora da Aparecida, né? Uma vez que você esteja num corpo físico, a gente precisa ir no médico físico e tomar um remédio físico. Porém, a origem dessa doença física é na metafísica. Então, não é só sobre o remédio físico. A gente vai fazer tudo o que é necessário fisicamente. Porém, lembrando que a origem é metafísica, a gente também tem que curar emoções, sentimentos, porque uma vibração petitita leva a outra mediana, que leva a outra maior, e é aquilo de você estar tomando medicamento, mas aquilo não traz resultado, tem que estar sempre aumentando a dose do remédio, e etc, 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 porque a origem é outra. É mais ou menos, por exemplo, eu vou tocar num ponto que é um ponto um pouco sensível demais para algumas pessoas, mas para mim é uma das coisas muito importantes, porque eu tive um amigo que passou por isso e
é uma doença que é uma doença que nesses últimos 40 anos só sabe crescer, que é a obesidade. E o que acontece? A obesidade, ela está internalizada em um monte de questões psicológicas, mas com a popularização da cirurgia de redução de estômago, as pessoas que são obesas, elas entendem assim que é só passar pela cirurgia e pronto. Eu acabei com esse transtorno e vamos seguir em frente. Por quê? Porque hoje em dia você pode pagar uma cirurgia de redução de estômago e é isso. Só que existe todo um processo antes de você fazer essa cirurgia. Você precisa, tanto que o SUS, quando você vai fazer pelo SUS, ele te obriga a passar por esse processo. Você tem que ir no psicólogo antes, no psiquiatra antes, para ele poder identificar a raiz do problema, para poder entender se você realmente precisa fazer uma cirurgia bariátrica ou se você pode curar essa sua doença de obesidade com outras coisas. E como as pessoas que estão fazendo isso, talvez até mesmo por questão particular, elas não passam por esse processo, e aí elas voltam a ter uma recaída. Eu tive um amigo que fez isso, que fez a cirurgia por particular, e ele não teve uma recaída no processo de voltar a engordar, ele não voltou para o vício da comida, mas ele foi para um vício pior, que foi o vício das drogas. Por quê? Porque a doença em si, ele não se desfez dela. Era uma doença psicológica. Então, ele só trocou o vício de uma coisa para outra. E aí é que está a raiz do problema. As pessoas acham que a doença em si é só a gordura que você está carregando no corpo. Mas ela tem uma raiz muito mais profunda do que só a gordura que você está carregando no corpo. Você se desfazer dessa gordura não vai desfazer dessa doença. Então, para mim, é um exemplo básico de como você pode entender que você manifesta essa doença de uma forma que ela pode vir através da gordura que você carrega no corpo, mas você pode também manifestar ela em outras coisas. Eu já vi algumas pessoas com problema de obesidade que a sombra por detrás delas eram autoproteção, porque a gordura ela cria uma camada de proteção, se você for parar para pensar. Autoflagelagem em algumas pessoas, porque nem todas se sentem feias estando gordinhas. Outras se sentem feias, né? Então, essas pessoas que se autoflagelavam através da comida eram aquelas pessoas que se achavam feias gordinhas. Então, elas comiam meio que se dando um soco, entendeu? Tipo, come, sua gorda, tem que comer mesmo, tem que se autoagredir. Talvez fosse o caso desse seu amigo. Talvez ele encontrou uma outra maneira de se autoflagelar, entendeu? E é essa questão, gente. A doença em si, ela não é tratada. Ela faz um tratamento cosmético, né? E a doença em si acaba não sendo tratada. Que é a questão. Outra pessoa já, que eu também conheci, que passou pela bariátrica, mas passou pelo SUS e teve que fazer todo o processo psiquiátrico para poder entender por que tinha isso e não teve nenhum tipo de reação. Depois que fez a cirurgia, conseguiu fazer a de redução, conseguiu a de tirar a pele e hoje está vivendo super bem. Mas por quê? Porque teve um processo de cura antes de fazer a parte cosmética. Ela curou a raiz do problema para depois fazer a parte cosmética. Então, como ela se curou, ela não teve um outro processo de voltar ou para aquilo que ela se autoflagelava ou para uma coisa pior. Então, acho que aí é essa questão que a gente estava falando. Às vezes a pessoa busca um processo de cura cosmética, sendo ela qual for, e não olha a raiz em si do problema. Ela vê a parte por cima do negócio. E aí, às vezes, a doença ela, às vezes, acaba se manifestando de uma outra forma, né? No caso desse seu amigo foi num outro vício, mas, assim, exemplos mais
simples que a gente vê às vezes, né? A pessoa cura de uma doença, daqui a pouco estoura outra. Aí se cura de um negócio, daqui a pouco estoura outro. Uhum. Então, o corpo vai dando vários sinais de desequilíbrio. Além da própria biologia, que infelizmente a gente sabe, né? Que uma doença acaba já desequilibrando o próprio corpo físico. Então, a pessoa já fica ali com a imunidade mais baixa e, né, já fica propensa a outras coisas. Mas isso acaba sendo uma janela para manifestar mais rápido o desequilíbrio emocional, psicológico, energético que a pessoa já tinha, na verdade, né? Fala daquele exemplo, amiga, da cura de câncer que você falou que viu no documentário. Eu vi um documentário na Netflix, que igual eu tava falando com a Carol. Tá maratonando a Netflix, né, amiga? Mas esse documentário já faz um bom tempo que eu vi e eu não consegui achar ele de novo na Netflix, porque eu queria ver ele essa semana de novo, mas não consegui. Que fala sobre tratamentos de doença, coisa assim, fora do contexto tradicional da medicina. E dentro desse documentário, eu vi um depoimento de uma pessoa que tinha vencido o câncer e que ela venceu o câncer num processo de lei da atração. Mas, assim, da forma que ela explica, não foi nem a questão de que ela atraiu a cura, nem nada. Ela fez um processo de cura de dentro para fora com ela mesma. E aí ela disse que durante todo o processo ela não deixou de ir ao médico nenhuma vez, não deixou de fazer quimioterapia nenhuma vez, e que a pessoa que estava, a psicóloga que estava junto com ela durante todo o processo de quimioterapia, de câncer e tudo mais, sempre aconselhou ela a nunca deixar de ir no hospital por qualquer coisa que seja. Mas, como o câncer era um câncer muito progressivo e que poderia até entrar em fase terminal, ela falou com essa psicóloga para poder tentar, sei lá, tipo, achar uma luz no fim do túnel, ou talvez aceitar a própria morte, um negócio assim. E durante esse processo, a psicóloga pediu a ela para que concentrasse na cura interna. E aí, o que ela fez? Que aí já foi uma coisa que ela resolveu fazer por conta própria. Ela resolveu conversar com o próprio tumor. Foi um processo onde ela dizia para o tumor as coisas que ela gostaria que o tumor fizesse no corpo. Tipo, eu gostaria que você começasse a se desfazer, eu gostaria que você fosse embora, eu gostaria de entender o porquê que você está aí, o que eu preciso fazer para que você vá embora. Porque ela começou a entender que o tumor não era o inimigo, ele era a causa, ele não era a causa, ele era a consequência de algo que estava sendo causado. Ela precisava descobrir o que estava causando aquela consequência. Então, ela começou a conversar com o tumor para falar: por que você está aí? Como é que eu posso fazer para te tirar daí? Quem te colocou aí? Eu mesma? Então, como eu te coloquei aí? E aí, durante todo esse processo, ela voltou à infância e ela disse que na infância ela tem a questão do câncer dela é uma questão de família, ela herdou isso geneticamente e ela teve que lidar com uma mãe que teve câncer e durante todo esse processo de lidar com a mãe que teve câncer, ela durante a adolescência, a fase de criança, ela vendo a mãe, cuidando da mãe, e todo esse processo ajudou com que ela crescesse mais ainda e criasse esse tumor maior e maior. Então, ela falou que toda vez que ela passava por esse processo de conversa com o próprio tumor, ela conseguia meio que ir desfazendo certos nós que ela foi criando durante todo esse processo de crescer e todos esses traumas que ela foi vivendo durante a infância e a adolescência. E aí ela conseguiu a cura do câncer. E aí ela mesma fala, esse foi um grande processo para que eu conseguisse essa cura. Não foi a causa principal da cura, porque eu tive outras coisas que aconteceu comigo. Eu fiz a quimioterapia, fui no médico e tudo mais. Eu não abandonei nada, mas isso me ajudou bastante. Isso curou a alma, né?
curou a origem. É aquilo, uma vez que a doença tenha manifestado no corpo físico, ela precisa do remédio físico, do médico físico e etc. Mas ela curou também, buscou, né, a consciência dela mais profunda para curar a alma, né? É aquela coisa, se você acredita que é forte, você vai ser forte durante o processo, porque câncer, todo mundo fala que quimioterapia é um negócio que acaba com você, ela tira toda a sua força. Então, quando dentro desse processo, se o seu psicológico é forte, se você continua reafirmando para você que você é uma pessoa forte, confiante que aquilo vai dar certo, você vai conseguir passar por aquilo. Agora, se você se deixar abater, automaticamente o seu corpo vai se abater junto com o seu físico, com o seu psicológico. Então, eu acho que agora você falou isso, eu me lembrei da Preta Gil, né? Eu acho que, para quem acompanha de fora, né? Parece que o processo dela, na verdade, foi um grande processo de limpeza, né? Porque também foi tirando da vida dela quem não prestava mais, né? E aí foi mostrando para ela a verdade, né? Os verdadeiros amores, os verdadeiros amigos. Então pode ter sido um processo mais profundo nesse sentido também, né? isso é muito interessante. A gente estava falando da questão do minimalismo, né? E ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que advoga muito a questão do coletivo, eu sou a favor também de um coletivo seletivo, porque tem muita gente que acumula amizade, acumula relacionamentos, acumula Mas coisas. ela falava que ela era, não sei hoje em dia, mas agora você falando isso, ela falou que uma época, ela falou na época que ela era consumista compulsiva, né? E aí tá, você acumula não só do físico, né, das coisas, Ela porque acumula muitas amizades, é isso que você você está falando, né? muita gente também, e às vezes nem todo mundo que está em volta de você realmente quer o seu bem, né? Todo mundo ali é amigo de verdade. Às vezes você precisa passar. Ela sempre passou a ser muito generosa, né? Muito mãezona. Ela sempre passou a impressão de ser aquela pessoa que aguenta tudo. E aí, né, amiga, às vezes acaba acumulando muita coisa, né? Inclusive de sentimentos, de mágoa. Entende que um acúmulo leva a outro tipo de acúmulo, é um sinal de outro tipo de acúmulo, que é um sinal de outro tipo de acúmulo. E aí o que acontece? Às vezes você precisa passar por um processo que é doloroso para você, mas é um processo de limpeza. É E o que aí vai parece. embora quem não presta e fica só as pessoas realmente que era necessário estar. Ou seja, você não fica sozinho, mas você seleta as pessoas certas para aquele coletivo que você quer criar. Acho que foi uma grande reflexão agora aqui no final, né? Amiga, não tem mais nada para acrescentar. Tem mais alguma coisa que você acha importante? Não, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é o que a gente falou, né? Eu acho que engloba tanto a questão do o que pode te deixar doente e como você pode todo o seu processo de cura em relação a isso. Então, acho que não necessariamente a gente precisa dos médicos físicos, mas a gente também precisa de médicos espirituais e a gente Sim. precisa também acreditar que a gente é médico de si mesmo às vezes. Eu acho que para encerrar, já dentro dessa linha de raciocínio, amiga, eu me lembrei de uma vez um trecho de um livro sobre justamente cura espiritual que falava que não adianta todos os esforços dos médicos, todos os medicamentos, se o próprio paciente não quer se curar, não quer ser curado, né? E eu acho que é mais ou menos isso também que você está querendo dizer, né? A doença começa de dentro para fora, assim como a cura também acontece de dentro para fora. E É isso, meus amores. Fala. é o que eu falei, é a questão do médico de si mesmo, eu acho que é a questão de que ninguém conhece seu corpo mais do que você. E se você sabe que você está acumulando muita coisa, você também sente no seu sexto sentido que aquilo uma hora vai explodir. Porque o seu corpo começa na sua mente, né? Então, Ah, autoconsciência, autocuidado. Acho que o mesmo autocuidado que a gente tem com o corpo, a gente deveria ter com a nossa mente, né? E nem exatamente. sempre é assim.
Meus amores, é isso. Eu acho que aqui fala muito de autocura e fala muito de amor próprio, né? Exatamente. De paz de espírito. Meus Sim. amores, se amem, fiquem com Deus. E até a próxima, né, amiga? Obrigada pela presença, meus amores. Até a próxima. Beijinhos. Beijo. Tchau.